Os Lacerdinhas. O incêndio da Praia do Pinto. Edmir Sancler. Nunca mais vi um Lacerdinha. Nem ouvi falar. Pensando bem, faz muitos anos, décadas, que não tenho notícia. O Lacerdinha era um inseto menor do que um mosquito. Mas, o Lacerdinha não transmitia doenças. Não era um mosquito, era um inseto pretinho que infestava o Leblon, principalmente as transversais numa certa época do ano. Minhas lembranças deles estão ligadas à época em que morava na rua José Linhares. No final da tarde, eram cigarras cantando e lacerdinhas caindo das árvores. Às vezes nos olhos. Ardia e coçava muito. Deixava os olhos inchados e mãe preocupada. Eles eram atraídos por roupa clara, principalmente as amarelas. Por vezes, atingia os olhos e provocavam irritação e ardência intensas. Esses minúsculos insetos, mediam poucos milímetros, eram chamados de lacerdinhas, em referência a um antigo político carioca, Carlos Lacerda, governador no tempo do estado da Guanabara. Descobrimos que eles ficavam nas folhas mais novas das árvores, que ainda estavam enroladas. A gente as desenrolava e surgia um monte de lacerdinhas em seu interior. Para mim, os lacerdinhas despertam uma lembrança marcante. Uma história que me provoca vergonha até hoje. Eu tinha uns 5 ou 6 anos e era acostumado a brincar na rua. Havia muitas crianças, tanto no meu prédio quanto nos vizinhos. Naquele tempo no Leblon, a maioria das casas tinha uma empregada que morava na favela Praia do Pinto ou na Cruzada São Sebastião. Quando, por algum motivo, a empregada da minha mãe levava o filho para o trabalho, no caso a minha casa, ele se tornava um amigo a mais, que passaria o dia brincando comigo, meu irmão e nossos outros amigos. Seu apelido era Bilico, o nome era Bernardo, o dia era sábado, 10 de maio de 1969, véspera do Dia das Mães. Dona Celestina e minha mãe estariam ocupadas preparando o almoço comemorativo do dia seguinte. Bilico era muito gente boa, mais novo que eu, 1 ano. E mais velho que meu irmão apenas alguns meses. Era negro com os dentes grandes e brancos. Era tímido, mas engraçado, falava de uma maneira diferente que eu achava legal. Quando o Bilico passava o dia lá em casa fazia tudo junto comigo e meu irmão, assumia a nossa rotina, almoçava, tomava banho, brincava, lanchava, descia para brincar conosco e era sempre divertido. Nesse dia, Bilico chegou cedo, tomou café conosco e descemos para a rua para brincar. Sábado não tinha aula e o dia era todo nosso. Era a época de lacerdinhas. Dentre os garotos que brincavam na rua, tinha um que era especialmente assustador para mim e meu irmão. O Arlindo era mais velho, mas não andava com os garotos da idade dele. Andava conosco, 2 a 3 anos a menos. Nessa idade, isso faz uma grande diferença. Gostava de nos intimidar e bater. Ninguém ficava com pena quando o pai dele aparecia chamando, sempre gritando e batendo nele. Nós também tínhamos medo do pai dele. Nessa tarde, estávamos catando lacerdinhas nas árvores. Abríamos as folhas e ficávamos observando os lacerdinhas se mexendo lá dentro. De repente, o Arlindo pega os lacerdinhas no dedo e enfia com violência no olho do Bilico, que observava, curioso, bem de pertinho. Tá com fome? Toma, neguinho. Arlindo falou aquilo com mais raiva do que lhe era peculiar, todos tomamos um susto. E ele nem conhecia o Bilico. Bilico começa a coçar o olho e a chorar com a ardência. Todos os meninos começaram a rir. Menos eu, meu irmão e o Bilico, que saiu andando e chorando na direção da portaria do nosso prédio. Lembro que foi um sentimento estranho e desconfortável que eu nunca havia experimentado antes. Anos mais tarde eu saberia que o nome era constrangimento, e que nunca me saiu da memória. Eu senti vergonha de alguma coisa que não sabia o que era. Bilico não subiu para nossa casa, ficou num canto da portaria chorando baixinho. Falou que se chegasse lá em cima chorando e com o olho inchado sua mãe iria brigar com ele. Não queria que ele arrumasse confusão com os filhos das madames. Depois de algum tempo,
ele parou de chorar e subimos pela escada. Naquela época, os empregados e pessoas de cor só podiam subir pelo elevador de serviço. Bilico só subia pela escada. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que Dona Celestina viu foi o olho do filho inchado e muito vermelho. Não falou nada, mas fechou a cara. Chamou o Bilico para a cozinha e de lá só o vimos quando eles foram embora, bem mais tarde. Lembro bem da cara de choro dele se despedindo da gente. Aquele sábado me marcou para sempre. Naquela mesma noite, um misterioso e devastador incêndio irrompeu e tomou conta da favela vizinha. Queimou por toda a madrugada e por muitas horas seguintes, consumindo tudo e deixando centenas e centenas de famílias sem teto e sem nada. Era dia 11 de maio de 1969, Dia das Mães. A casa da Dona Celestina e do Bilico pegou fogo e virou cinzas, junto com toda a favela da Praia do Pinto. Não sobrou nenhum barraco de pé. Dona Celestina nunca mais voltou, e o Bilico nunca mais veio passar o dia conosco. Tenho muitas saudades deles e me lembro dos dois com muito carinho. Até hoje.